Opa, e aí, tudo bem? Chegou a hora da gente falar de um jato que mudou a história do seu fabricante. E, de certa maneira, mudou a história da aviação comercial no mundo inteiro. Um avião muito influente, muito importante, um tremendo sucesso. O Airbus 320. Mas antes, vamos ver um vídeo aqui muito interessante da nossa parceira comercial da Dassault. A gente agradece demais a Dassault que nos prestigia a Flap TV, e agradecemos os dois nossos patrocinadores clássicos aqui já, né? A MF Import, que é a sua melhor escolha na hora de procurar uma empresa para encontrar, vender um carro seminovo, usado de coleção nacional ou importado, ou ainda fazer uma blindagem padrão Exército Brasileiro espetacular. Na MF Import você encontra tudo isso e muito mais, com uma equipe de gente apaixonada por automóveis, que conhece o mercado e vai saber interpretar o seu desejo especial, aquela busca que você sempre teve de encontrar um carro exclusivo, bacana, diferenciado, ela termina quando você encontra a MF Import. E o nosso outro patrocinador é a JetFlow Aviation, a escola de aviação em Sanford, aqui na Flórida, onde você, em 2 semaninhas, você que tem a carteira de A320, sai com a carteira FAA. Isso mesmo. Você chega com a tua carteira ANAC de A320, família A320, e depois disso você sai em 2 semaninhas com a carteira FAA. Faz ground school, faz simulador, faz os check rides, tudo com muita competência, profissionalismo e ainda o calor humano de uma equipe do comandante Patrick. Tem brasileiros e norte-americanos para cuidar muito bem desse teu processo. E claro, hoje o papo é sobre a A320, então o pessoal da JetFlow está interessado em ouvir a gente também, porque essa é uma aeronave que mudou não apenas a história da fabricante, mas de uma certa maneira mudou os rumos da aviação comercial mundial. Isso começa com o surgimento da Airbus Industries, né, que desenhou e projetou seu primeiro produto, o A300. E quando a gente olha para a história, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. A Airbus já queria fazer uma família de aviões na hora que lançou ao mercado o A300. O Airbus A300, todo mundo lembra, é o primeiro bimotor comercial de fuselagem larga. Um projeto que no início dos anos 70 era absolutamente revolucionário. Ninguém pensava que seria possível um jato de 300 lugares decolar, voar e operar com absoluta segurança com apenas 2 motores. Era muita ousadia para a época. Mas a Airbus estava certíssima. Quase 10 anos antes da sua concorrente Boeing fazer a mesma coisa com o 767. Essa ousadia dos europeus acabaria gerando dividendos importantes para o fabricante. A primeira coisa que é notável é que quando o Airbus 300 nasce, ele já nasce com 9 modelos básicos, conhecidos como A300B, B1, B2 e até B9. A gente, por exemplo, sabe que a Varig e Cruzeiro VASP operaram o Airbus A300B2, que foi o primeiro modelo e o mais bem sucedido da série. Nem todos esses modelos foram construídos. Mas aí, em 73, a Airbus lança mais um modelo nessa linha que estava em desenvolvimento, que era o A300B10. E do A300B10 a gente vai ouvir falar porque ele vira A300B10, vira A310, que é um Airbus 300 encurtadão, né, com maior alcance, uma série de melhorias aerodinâmicas, um cockpit para 2 tripulantes, porque o A300 originalmente tinha 3 tripulantes, ainda tinha engenheiro de voo, e o A310 já nasce com 2 tripulantes lá na frente, que aí viria a ser um padrão da Airbus, né? A Airbus foi a primeira fabricante
a colocar num avião de fuselagem larga 2 tripulantes apenas. Outra ousadia, outro ganho tecnológico. E o A310, que foi lançado para valer e começou a voar em 1983, né, nas cores da Lufthansa e da Swissair, ele teve um sucesso relativo. Assim, ele era um avião encurtado em relação ao A300, tinha mais alcance, é claro. Foi o primeiro produto ETOPS, né, Extended Twin Operation, que é, todo mundo sabe, né, que são os aviões bimotores de fuselagem larga que atravessam oceanos, né? Mas a Airbus não ia parar nisso. A Airbus tinha para si que era importante trabalhar num novo projeto. E esse novo projeto, de um jato europeu de aproximadamente 150 lugares, não era também uma ideia tão nova assim. Nos anos 70, alguns fabricantes europeus se reuniram, se juntaram para fazer essa nova aeronave, que até ganhou um nome simpático, o Aeroplane, que é um trocadilho de aeroplane, e esse era o Europlane. O Europlane era uma aeronave de fuselagem convencional, 2 motores na categoria de 25 mil libras, né, motores que estavam sendo desenvolvidos na época, e é um consórcio que foi formado inicialmente pela alemã MBB, Messerschmitt Bockel Blohm, pela BAC, British Aircraft Corporation, pela espanhola CASA e pela sueca Saab. Mas o Aeroplane não foi para frente. Os estudos foram feitos, alguma experiência foi ganha, mas esse projeto não viu a luz do dia. Em seguida, em 1977, um novo grupo de empresas europeias se junta para desenvolver um novo avião. Essas empresas, algumas, né, faziam parte da Airbus, mas era uma associação separada, não era Airbus. Era um grupo de empresas aéreas do velho continente, né, que era a British Aerospace, a Aerospatiale, a alemã Dornier e a holandesa Fokker. Essas 4 se juntaram e criaram o JET, J-E-T, que é Joint European Transport, que é uma sigla esperta, né, para falar desse joint, que é conjunto, né, desse transporte europeu conjunto. E o JET, o que ele era? Ele era uma aeronave que já nascia com 3 tamanhos, uma família de jets, que iam de 130 a 188 lugares, e iam ser tracionados por um motor que estava em desenvolvimento, que era o CFM56. E você sabe que o CFM é uma joint venture da Senecma francesa com a General Electric norte-americana. É um dos motores mais bem-sucedidos da história da aviação. E era esse motor que estava nascendo aí nessa categoria de 25 mil libras, que era perfeita para esse tamanho de avião. Então, esse jet, nas versões 1, 2 e 3, ele não foi para frente também. Mas muita experiência foi adquirida, né, pela Aerospatiale e pela British Aerospace, né, a BAE, e essa experiência não foi perdida. Os estudos que levaram à criação do jet tamanho 1, 2 e 3 acabaram servindo de base para os estudos que a Airbus começou oficialmente, né, em 1980. E aí a Airbus lança ou começa a falar para o mercado, em 1980, a respeito de uma nova família de jatos, de fuselagem convencional. E ela dá o nome provisório de SA1, SA2 e SA3. SA significa Single Aisle, que é Single Aisle, aliás, né? A pronúncia é aisle. Single Aisle é um só corredor. Aisle é corredor em inglês. Então é single, né? Um único, né? Corredor. O SA1, o SA2 e o SA3 eram produtos que tinham os mesmos tamanhos do Jet 1, Jet 2 e Jet 3. 130 a 188 lugares. Parece o tamanho de algum produto da Airbus? Não. Exatamente. Né? O A319, o 20 e o 21 tem justamente essa capacidade. Vão em 2 classes, né, de 130 lugares, no caso do A319, a 188, 190 lugares, no caso do A321. Em fevereiro de 81, porém, os estudos que ainda eram conhecidos como SA1, SA2 e SA3,
passam a ser oficialmente o novo produto da Airbus. Ora, se você tinha o A300, primeiro avião, e depois o A310, que já estava em fase final de gestação, iria voar em 1983, o próximo produto da Airbus seria o A300 e, lógico, 20. Então, em fevereiro de 81, a Airbus lança esse avião. O A320 teria 150 lugares, ele iria voar a Mach 0,84, mais rápido que o concorrente direto, ou que os concorrentes direto, mas no caso o 737, que cruza aí a Mach 79, 78, e ele ia ter aproximadamente 3.500 quilômetros de alcance. E uma coisa bem interessante. No primeiro momento, a Airbus pensou em fazer uma cross-section, um diâmetro de fuselagem, né? Uma cross-section exatamente igual ao do 737. Mas aí ela deu um toque. Ela falou, não, dá para ganhar um pouquinho no conforto. A gente vai fazer um corredor um pouquinho mais largo e a gente vai dar um pouquinho mais de espaço nas poltronas do meio, né? Para dar um pouquinho, para tornar a vida de quem viaja na poltrona do meio um pouquinho menos miserável. E fizeram uma fuselagem cujo diâmetro é 25 centímetros maior do que a do 737. Outra coisa importante, ela tem a secção, se você fatiar ela, ela é perfeitamente redonda, ao contrário do 737, que ainda tem a mesma fuselagem do 707, que é um double bubble, né? Foi a maneira que a Boeing encontrou para economizar e não ter que desenvolver uma nova fuselagem. Ela pegou a parte de cima, que é mais larga, que é onde fica o deck principal, e fez um corte nisso e colocou uma outra parte de baixo, um outro círculo, e juntou isso numa linha no meio da fuselagem, que você precisa prestar bem atenção para ver, mas não, se você olhar o 707 de frente, ele é meio ovalado, assim, eles são dois semicírculos que se intersectam, né? Ao passo que a fuselagem A320 é um círculo perfeito, assim, né? Que tem uma série de facilidades e vantagens construtivas, deixa a estrutura um pouquinho mais resistente do que o sistema de double bubble. Muito bem, então aí com essas linhas gerais definidas, né, os europeus começaram a conversar, poxa, vamos lançar esses modelos. Eu vou pedir para o Cris para já colocar o primeiro slide na tela aí, e a gente vai mostrar, né? Isso que vocês estão vendo agora aí, né, é uma representação gráfica que a gente fez aqui na Flap e que mostra com muita clareza a diferença de tamanho dos 4 modelos que são derivados da Airbus, né? Você tem aí o primeiro, que é o A318, 19, 20 e 21. O avião base, o primeiro avião lançado na família, né, na família A320, é justamente esse aí, o A320 da série 100. Falaremos sobre isso também. Aí o segundo lançado foi o A321, falaremos sobre isso. Depois o 19, por fim, o A318. Eles têm a mesma fuselagem, né, em termos de diâmetro. O que muda é o comprimento, né, que ele vai sendo ampliado no caso do 321 e reduzido no caso do 19 e do 18. E a grande diferença que você vê nisso daí é a deriva do A318, que ela teve que ser aumentada, ela é mais alta, né? Ela fica com essa carinha assim de barbatana de tubarão, assim, né? Acho que dá para ver no desenho que ela tem a ponta mais fininha, assim. Ela foi ampliada para você poder ter mais autoridade no leme, né? Isso é fundamental porque a fuselagem é mais curta e no caso de perda de um motor, como a fuselagem é mais curta, o momento, né, de força de uma operação monomotor é maior, você precisa de autoridade de cauda aumentada, né, autoridade de leme, para compensar o teu monomotor. Normal, o 747 SP da Boeing faz a mesma coisa, né? Muito bem, aí os países europeus interessados ou trabalhando ativamente no projeto eram, em especial, a França, que sempre foi vista, e para muita gente, né, as pessoas pensam que a Airbus é francesa, né, mas ela sim tem uma grande influência. O outro país que divide com a França a liderança do projeto foi a Alemanha, e junto entraram em menor escala a Casa Espanhola e a British Aerospace, que passou o tempo todo trabalhando na construção, desenho e manufatura das asas, né? As asas dos aviões da Airbus até hoje são feitas
nas antigas instalações que fabricavam o Concorde em Filton, né, e são levadas para Toulouse ou para Hamburgo dentro de barcas de navios, né, uma operação logística bem impressionante. A única coisa que ninguém esperava é que o governo inglês, né, que entrou como parte interessada, fosse dar uma refugada. Ele chegou e falou assim: enfim, a gente acha que não deveriam, a gente não deveria investir o que vocês estão pedindo aí, que era mais ou menos 250 milhões de libras. E aí o governo inglês entrou numa briga com o futuro consórcio de fabricação do A320, né? Ameaçou de sair, disse que ia colocar dinheiro, não ia. No final, eles colocaram 50 milhões de libras à vista, de cara, em dinheiro, e depois colocaram mais 200 milhões para fazer o maquinário, para fazer as bancadas, enfim, tudo aquilo que seria fundamental para você construir as asas desse novo projeto. Mas isso acabou por atrasar o lançamento do A320 em alguns anos, pelo menos 2 anos. Mas, no final, né, o avião acabou recebendo a luz verde de desenvolvimento, e em 1984, a Flight International, que é uma publicação respeitadíssima britânica, publicou uma informação dizendo que o custo total de desenvolvimento do A320 estava estimado em 2 bilhões de libras. Se a gente for transferir isso para preço de hoje, passados aí 40 anos, a gente estaria falando de 8 bilhões de dólares, que é mais ou menos, 8 bilhões de libras, perdão, que é mais ou menos o que custa mesmo um projeto novo do zero. Então, assim, não é qualquer empresa que tem 8 bilhões de libras em caixa para investir no lançamento de um novo projeto. O governo britânico fez uma condição. Ele acabou dando os 250 milhões de libras, mas ele falou, olha, 50 eu estou depositando agora e 200 milhões de libras eu quero de volta, eu quero uma parte de cada Airbus 320 vendido, vocês vão pagando de volta o governo britânico. Isso aconteceu por muitos anos, até que sim, o consórcio devolveu esse empréstimo para o governo britânico. Bom, no dia 2 de março de 84, o programa foi oficialmente lançado com 96 pedidos. A cliente lançadora foi a Air France, que teve o primeiro pedido grande colocado para o A320. Ela fez 25 encomendas firmes e 25 opções. Logo em seguida veio uma empresa britânica, a British Caledonian. Quem é mais velho lembra dela, né? A saudosa BCAL, a British Caledonian, que voava para o Brasil. Ela comprou 7 unidades do A320 da primeira série, da série 100. E aí, vejam só, né, em janeiro de 85, estamos falando aí exatamente há 40 anos atrás, a Panam comprou 16 A320 com opção de mais 34, ou seja, ela potencialmente teria comprado 50 jatos A320 que ela iria usar para desenvolver as linhas norte-americanas, as linhas domésticas e caribenhas que ela operava então. Uma pena que ela não recebeu. E essa encomenda da Panam, ela chamou muita atenção na época, porque foi a primeira grande companhia aérea norte-americana a apostar no A320. Mas não seria a única. Em 1986, a Northwest Airlines anunciou a compra de 100 jatos, 100 aeronaves A320, nessa que foi uma das maiores transações do programa naquela época e que serviu realmente para o modelo A320 ganhar a confiança, a atenção, né, e provocar uma tremenda ciumeira na Boeing, que falou, opa, que negócio é esse? Estão vendendo o A320 aqui nos Estados Unidos? Pois é. Né? Enfim, e o avião começou a ser produzido com aquilo que a gente estava falando, né, com aquelas características, uma fuselagem 25 centímetros mais larga do que o 737 e 2 motores. A gente tinha o CFM56, que a gente já falou, que é o consórcio da Senecma francesa com a GE norte-americana, General Electric, e aí surgiu uma nova empresa, a IAE, International Aero Engines, que era, a exemplo do consórcio Airbus, um consórcio de fabricantes de motores. Faziam parte a Pratt & Whitney, concorrente direta da GE, a Rolls-Royce britânica, nada óbvio, né? Ela tinha que estar presente nessa categoria,
a MTU Motoren und Turbinen Union, eu não sei falar alemão, então vocês perdoem a pronúncia, mas é a MTU alemã, a Fiat italiana e, finalmente, a Japan Air Engines, que era uma empresa nova que estava sendo constituída justamente para fazer parte do consórcio IAE. E o primeiro produto foi o IAE V2500, que é um motor feito por Airbus e, como o nome indica, ele também traciona aí na categoria de 25 mil libras, por isso IAE V2500. Chega o mês de fevereiro de 87, mais particularmente no dia 14, uma manhã e um começo de tarde frio, gelados, garoento, tempo horroroso, mas dentro do hangar de Toulouse estava lá reluzindo o primeiro protótipo do A320. Eu estava lá, eu fui na cerimônia, a convite da Airbus, porque na época eu trabalhava ou era muito amigo, enfim, muito próximo da Airbus, e o Omar Fontana fez questão de me convidar, eu fui junto com ele, e fomos para o rollout, para a cerimônia de lançamento do A320. Rollout, como o nome indica, né, é você rolar para fora o avião, tirar o avião de dentro do hangar. Naquele dia de tempo feio, as condições não favoreciam, já estava meio escuro, eram umas 2h30 da tarde, não teve rollout coisa nenhuma. Eles simplesmente fizeram um review, mostraram o avião, num show pirotécnico, uma coisa muito bacana. O primeiro-ministro francês Jacques Chirac estava lá, fez todas as honras da casa, fez um discurso duríssimo, falando que a Europa tinha que acordar e acabar com o imperialismo norte-americano. Ele foi bem protecionista, assim, foi bem quase xenófobo, assim, só faltou falar mal dos Estados Unidos, Jacques Chirac, eu nunca esqueço o discurso dele. E aí, quando chegou a hora de realmente batizar o avião, a princesa Diana Spencer, que na época já era casada com o príncipe Charles, atual rei, eles foram lá para o pedestal e verteram champanhe no nariz do primeiro protótipo. Esse avião fez o primeiro voo em 22 de fevereiro de 87, e aí, depois de 1.200 horas de voo que 4 protótipos cumpriram no programa de homologação, né, num total de 530 voos, em 28 de março de 88, o A320 foi certificado pelas autoridades europeias. E a partir dessa certificação, ele pôde ser entregue para a primeira cliente, Air France, que colocou o avião para voar em 8 de abril de 88, na rota Paris, Düsseldorf, Berlim. Lembrando que em 88, Berlim ainda era uma cidade que ficava na parte da Alemanha Oriental. O muro ainda não havia caído. Você ainda tinha Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Então também tem uma poderosa simbologia, né? Uma coisa emblemática de você levar um avião francês para a capital alemã na primeira ligação, no primeiro serviço cumprido por um A320 na história. E, de novo, A320 da série 100. Cris, eu vou contando e a gente vai fazendo o show de slide, tá? Vamos passando as imagens aí. E aqui a gente começa mostrando o cockpit, né? Uma das grandes inovações do A320 foi que ele foi a primeira aeronave construída de fábrica a ser certificada com fly-by-wire, né? Ele saiu de fábrica com esse sistema, né, que é aquele que dispensa o uso de cabos, polias e roldanas e sistema elétrico e aciona as superfícies de comando, de controle, através de um sinal elétrico que, por sua vez, inicia um movimento de pequenos motores elétricos que vão fazer as alterações nas superfícies de comando. Isso traz muita agilidade, muita confiabilidade, reduz peso, enfim, tem uma série de vantagens, né? O primeiro fly-by-wire da história é o Concorde, mas, enfim, ele estava numa categoria completamente única, e o A320 é o primeiro avião desenhado, projetado com fly-by-wire. Para o público leigo, ele chama muito atenção porque ele também é o primeiro avião a operar com joysticks, que a gente consegue ver aí, né? Dando um close, você vai ver aí no cantinho, ó, o Cris está mostrando aí, você tem essa palanca, essa alavanca de controle que substitui o tradicional manche,
que foi uma coisa que chamou muito a atenção, né? Alguns pilotos de velha guarda falaram, não dá para voar um avião desse jeito, é totalmente diferente, estavam acostumados com mancha, etc, etc, mas, enfim, a Airbus, ela nunca se furtou, e, na verdade, ela entendeu que avanços de tecnologia seriam importantes para ela conquistar seu espaço no mundo dos grandes fabricantes mundiais. E o A320 é a proposta mais fiel a essa visão da Airbus, que eles deveriam ser tecnologicamente mais avançados que os seus concorrentes diretos, né? Enfim, aí o programa prosseguiu, né, com dois aviões que a gente não vai falar muito hoje, tá? A gente vai falar, mas muito en passant. Em 1993, no dia 11 de março, voou o primeiro A321, que era um modelo 6 metros, praticamente 7 metros mais longo, com capacidade de 180 a 220 assentos, e montado na fábrica da Airbus na Alemanha, em Finkenwerder, né? E ele é um avião de 83 toneladas, com peso máximo aumentado. E no ano de 1996 entrou o terceiro modelo da família A320, entrou em serviço em abril de 96, o A319, que tem uma fuselagem 3,73 metros mais curta, né? E motores com menor potência, 22 mil libras, e é um avião aí otimizado para 130 a 140 assentos. E finalmente, né, em 2003, entra em serviço no mês de julho o quarto e último modelo básico desenvolvido da família Airbus, que é o A318, que tem a fuselagem 2,40 metros mais curta que o A319, foi desenhado, otimizado para 124 a 107 passageiros, né, e não fez muito sucesso. Ele, claro, como todo avião encurtado, nem poderia fazer. Bom, agora nós estamos aí no nosso showzinho de imagens, né? E a gente vai vendo aí alguns dos modelos que são... a gente fez uma escolha de imagens assim para o A320, né? Eu acho que tem coisas aí bastante interessantes para a gente falar. Bom, a gente está vendo aí esse avião, aliás, é uma belíssima foto, né? Não é minha, é uma foto da Dreamtime, né? Mas é uma foto aí da AirAsia, com a pintura especial, né? Vendendo serviços da Expedia, né? Vamos lá. Bem interessante essa pintura, né? O próximo é de uma empresa importante do Golfo, né? Do Golfo Arábico, dos países dos Emirados, que é a Gulf Air, numa pintura que eu acho que é muito chamativa, né? Essa foto eu escolhi porque eu gosto muito dessa pintura, e eles chamam esse avião de Golden Falcon, né? A próxima já foi feita no aeroporto de Narita, é a China Spring, né? E esse é um dos operadores mais recentes. Esse ainda é um CEO, né? Que é o nome que a gente dá para os Airbus, que tem os motores da linhagem tradicional do A320. Os novos modelos são conhecidos como NEO, que é New Engine Option, como esse próximo que a gente está vendo aí, nas cores da China Southern, né? E essa foto foi feita agora no mês de janeiro em Narita, né? E a China Southern, ela já está operando com uma frota grande de A320 NEO. Aí você fala, onde é feito o A320 NEO, Panda? Enfim, isso é outra coisa interessante. A Airbus hoje produz nada menos que mais de 60 aeronaves A320 por mês em 4 fábricas. Em Toulouse, né, que é a primeira linha de produção, ela está produzindo a família A320 na fábrica da Alemanha, próxima a Hamburgo, em Finkenwerder, né, que hoje está se concentrando a produzir o A321 e o A319. Ela produz também na China, ela tem uma fábrica em Tianjin, né, e os aviões chineses normalmente são entregues e produzidos pelas instalações de Tianjin, né, que tem uma linha de montagem completa, e lá são produzidos todos os modelos da Airbus, né, atualmente em construção, que é o 20, o 21 e o 19, né, e tem também uma linha de produção em Mobile, Alabama,
onde são produzidos os A320 e 321, a Airbus América. Ou seja, são mais de 60 aviões por mês que vêm de 4 fábricas em 3 continentes. Uma coisa muito impressionante, não é? Esse aqui é outro avião chinês, né? É um CEO da Lung Air, né? Uma dessas companhias que a gente raramente ouve falar, e que em breve você vai conhecer em detalhes, porque a gente vai fazer uma super matéria aqui na Flap, mostrando a história de diversas companhias aéreas, aliás, de todas as companhias aéreas chinesas, né? Como, por exemplo, essa próxima aqui, que é a pintura nova da China Spring, né? A gente tinha acabado de ver uma foto da mesma companhia na pintura antiga. Essa já é a pintura nova, mais moderninha, tá mais bonita assim. Outra foto de um Airbus chinês é esse da Long Air, né? Essa é outra pintura, também decolando do aeroporto de Narita, que é hoje, acho que o maior aeroporto com operação de empresas chinesas fora da China, né? Tem mais de 100 voos por dia da China chegando e saindo. Essa foto aí também foi feita em Narita, né? Impressionante. Tô falando sério, tem mais de 100 voos que vêm da China por dia chegando na capital japonesa. Essa foto aqui já foi feita em Guarulhos, mostra um NEO, né? New Engine Option, né? Que é a versão que está em produção, né? Desde 2014, né? O primeiro voo de um NEO foi em 2014, foi no dia 25 de setembro. A primeira entrega, né, foi para a Lufthansa, que colocou o avião para voar regularmente em 25 de janeiro de 2016. A gente vai falar sobre ele em seguida. Né? E hoje os únicos modelos construídos são o NEO. Os modelos anteriores passaram a ser chamados de CEO, né? Que é o Current Engine Option, e o NEO é o New Engine Option. São duas siglas. Né? Essa foto foi feita em Guarulhos. Essa também é uma antiga foto, eu gosto muito dessa pintura da Lanchile, né? Eu estava no pátio, essa foto tem aí quase 30 anos. Eu acho que essa pintura foi a mais feliz da Lanchile. Essa próxima foto agora é da TAP, feita em Lisboa, e já mostra o primeiro NEO da TAP, né? A TAP tem uma frota grande de A320, tanto dos modelos CEO, né, como dos modelos NEO, né? E é um grande operador de Airbus na Península Ibérica. Essa aqui é uma pintura especial do Borussia, daquele time de futebol, né? Borussia Dortmund. E com as tradicionais cores preta e amarela, né? Uma pinturinha especial celebrando a parceria aí da Eurowings, que é uma divisão da Lufthansa, com o Borussia. A próxima é de um CEO também, o primeiro entregue para Condor, né? E aí eles fizeram uma coisa bem interessante, eles fizeram uma pintura retrojet, com a imagem da Condor, que é uma empresa charter alemã, ligada ao grupo Lufthansa, às vezes mais, às vezes menos, a cada 5 anos. Parece que eles vão e voltam nessa participação acionária da Lufthansa, e esse é um retrojet da Condor. Aí eu fiz uma seleção de imagens que acho que depois de ter quase 900 mil imagens, a gente consegue fazer com segurança, que é mostrar os primeiros A320 de várias companhias. Então, esse foi o primeiro A320 recebido pela Lufthansa, Alpha India Papa Alpha. Essa foto foi feita em Heathrow em 2010. Essa outra foto aqui foi feita no aeroporto de Munique, que é um grande hub da Lufthansa e que te permite ver esse mar de caudas azuis e, na época, amarelas, né? Continuando no grupo Lufthansa, a gente tem agora a nova versão, né, de uma empresa de baixo custo e um projeto, né, um pouquinho diferente da Lufthansa, que é uma empresa de baixo custo que faz voos tanto de média etapa como de longa etapa, é a Discover, né? E que tem aí essa nova identidade, que é uma interpretação, uma fantasia em cima de temas básicos e cores básicas da empresa mãe. A gente vê aí essa outra foto da Discover, e esse é aqui é uma malandragem, né? É um Airbus 320 CEO com motor antigo, mas aí eles fizeram aquela pinturinha lá no cockpit, assim, e ele fica com essa carinha de Neo, né? Mas aí é só cosmética, né? E tem algumas companhias que estão fazendo isso mesmo, né?
Ele fica com uma cara mais invocadinho com esse óculos escuros, assim, fica um avião bem bonitinho, eu acho, assim, né? Aí é a toalha de praia, né, que é a nova identidade, né, controvertida, né, nova identidade da Condor, né. Eu não gostava, no começo não gostava, hoje eu já me acostumei, assim, eu acho bacana, assim, acho que é um trabalho de branding que bem ou mal falem de mim, né, e todo mundo fala dessa identidade. Essa próxima foi feita em 2007 no aeroporto de Palma de Maiorca e mostra o avião que foi o primeiro A320 entregue para a Ibéria. Ué, Pana, mas não estou vendo Ibéria nenhuma aí. É, não está mesmo. Você está vendo o A320 matrícula Golf Romeo Echo nas cores da Click Air, que foi um experimento que a Iberia teve de fazer uma companhia aérea de baixo custo nessa época, na primeira década dos anos 2000. Como quase toda divisão de baixo custo de empresa grande, não funcionou, não ganhou dinheiro e eles acabaram desistindo e substituindo a Click Air pela Iberia Express, né? Aí uma outra identidade que todo mundo gosta muito, acha muito feliz, eu também, né? Que é a Ita Airways voando um Seal, né? Ela fica muito bonita no sol. E aqui uma confusão dos diabos, uma salada mista, né? O avião estava voando para Cubana, essa foto foi feita em Toronto, mas apesar dos títulos Cubana, ele pertence a TACA, né? E essa foto foi feita no Canadá, também há bastante tempo, mas eu achei interessante mostrar ela com as cores da Cubana. Essa é uma foto da Armavia, né, que é uma companhia aérea pouco conhecida por aqui e que operou o A320, inclusive teve um acidente fatal com ele. E essa próxima foto eu gosto muito porque ela mostra uma aeronave histórica. Esse é o primeiro Airbus entregue, né? É o GFK, um A320 da série 100. Nossa, Panda, série 100? É, série 100. Olha para a ponta da asa dele. Tá vendo que não tem nem aqueles wing fences que todo A320 tem? Esse não tem. A série 100 não tem wing fences na ponta da asa. E não foram muitos os A320 100 construídos, né? Logo, o padrão se transformou no A320-200. E eu fico feliz também de ter feito essa foto, né, que, por sinal, eu cliquei isso em Lisboa em 2005, porque eu voei nesse avião, um avião histórico. O primeiro A320 eu fui passageiro dele, fiz um Amsterdã Charles de Gaulle nele. Fiquei bem feliz de voar nele. E por falar em avião histórico, a gente tem esse que é o GFKJ, que é uma foto que mostra um retrojet, né, um avião com a pintura retrô, né, da Air France, celebrando aí os 75 anos da companhia. Foto bem interessante. Essa próxima mostra outro avião histórico. É o primeiro Airbus 320 vendido no Reino Unido. Matrícula Bravo Uniforme Sierra Bravo. Ele foi entregue para British Caledonian, mas com o fechamento dessa e a absorção dessa pela British Airways, ele mudou de cores. E também é um A320-100. Se olha na ponta da asa, não tem os wing fences. Fotografado em 2004 no aeroporto de Heathrow. Em 2011, eu fotografei no mesmo lugar, em Heathrow, um A320 da British Midland, que é outra empresa que também não existe mais, uma britânica que não existe mais. Tinha uma pintura muito bonita, mas aí na ponta da asa você vê os wing fences pintadinhos de vermelho, né? E aí também fica mais claro para você entender a diferença do A320-100 e do A320-200. Essa próxima foi feita no maravilhoso aeroporto de Zurich, é a empresa Edelweiss, né, que está operando junto com a Swissair, faz parte do grupo Lufthansa, né, e é uma... Ela tem um modelo híbrido, ela não é exatamente uma low cost, ela tem um produto espetacular, por sinal. A gente voou na Edelweiss e ficou encantado. Fizemos um voo durante uma época, ela voou da Suíça para o Rio de Janeiro, né, com a 330, e esse é um A320 na pintura da Edelweiss, que é essa florzinha típica dos Alpes suíços. Por falar em Suíça, essa foto foi feita com um dos primeiros A320 da Swissair. Essa foto foi feita no aeroporto de Genebra, em 1997, antes da Swissair fechar. Essa é outra empresa que faliu, infelizmente, a TAMI do Equador. E esse avião tinha uma característica, essa imagem da cauda, que é sei lá, algo, parece uma asa, ela não era pintura, ela era adesivo.
que é uma coisa que pouca gente lembra ou sabe disso, mas é interessante, né? Esse avião era inteiro adesivado, ele era branco com adesivos, o logo também é adesivo. Esse próximo não, esse aqui é da Viva, da Colômbia, é um Neo, né, já com motorzão novo, e esse é pintado mesmo, não é adesivo. Mas a Viva não existe mais, ela faliu e foi absorvida pela Avianca, esse avião hoje voa nas cores da Avianca. A próxima imagem é um AirAsia, também o Neo, pousando em Narita, né, com stickerzinho, pintura especial. E a nossa imagem seguinte mostra outro avião que é primeirão, o primeiro A320 da Alitalia, com a matrícula Bravo Índia Kilo Alpha, é visto pousando em Londres em 2012. O Japão é um mercado muito importante para o A320, né? Ele é um avião que teve grande aceitação. E uma das empresas que mais emprega o avião é a japonesa Jetstar, que é uma divisão da Jetstar da Austrália. Existe a Jetstar Japan, né? E eles são grandes operadores de A320 e agora do A321 Neo. Outra grande operadora é a Pitch, que faz parte do grupo JAL, né, Japan Airlines. Tem esse nome, essa pintura esfuziante, e já tem tanto o A320 CEO, que é esse que a gente está vendo, como já está recebendo os novos, os A321, 320 Neo também, né? Essa é mais uma da Jetstar, feita em Narita. E agora uma foto que eu gosto bastante, que eu fiz lá de um barco, né, na Baía de Tóquio, outra empresa japonesa que voa o A320 é Starflyer, com essa pintura preta assim, né, bem chamativo, bem impressionante, né. Continuando ainda em terras nipônicas, a gente tem aí o Neo da Pitch, né, dá para ver a diferença do motor, é muito maior, né, que é realmente a melhor maneira de você identificar um Neo é olhando para os motores, que é o que faz realmente a diferença visual. E voltamos aí a primeiro operador de A320 no Japão, que foi a All Nippon. Ela recebeu os 320 dela já há um bom tempo e continua recebendo. Aliás, acabou de encomendar mais 15 A321 Neo. Próxima foto, ela é dura, né? Ela é uma foto que mostra o que aconteceu com boa parte das companhias aéreas durante a pandemia. E mostra aí uma coleção de A320 e A321 da Lufthansa, todos parados durante os tempos de pandemia. Seguindo, né, pela Europa, a gente tem aí uma empresa da Bulgária, né, que é a Balkan Holidays, né, com a pintura bem esfuziante. Ele é visto aí pousando em Amsterdã. E aqui a gente tem outra empresa da Bulgária, que é a Electra. Não se confunda, não é o avião Electra, é a empresa Electra, né? Essa pinturinha moderninha assim, é uma dessas empresas aéreas que vão e vêm na Europa. Essa próxima imagem é um trabalho meu, assim, eu quando estava na Avianca como consultor, eu implorei para eles fazerem uma série de retrojets em comemoração aos 100 anos da companhia. Eu fiz o desenho de 4 aviões diferentes, inclusive um 787, mas no final eles só pintaram esse daí, que é um A320 nas cores dos anos 50 e com sticker 100 anos na cauda, né? Da série Fotos de Primeiros Aviões, esse foi o primeiro A320 recebido pela Northwest, daquela encomenda de 100 aviões. O November 301 Uniform Sierra é o primeiro da Northwest e foi recebido com essa pintura que eu gostava muito, né? Esse topo vermelho, não dá para ver muito bem nessa foto, mas o avião é pintado de vermelho na parte superior da fuselagem. Outro primeiro, puxando a fila, é o 401 Uniforme Alpha da United Airlines, que depois de algum tempo ganhou as cores da TED, que, para variar, é uma divisão low cost que a United criou. Para variar não deu certo e, para variar, ele voltou a voar nas cores da United. As empresas aéreas grandes não aprendem a lição, né? Elas sempre lançam as divisões de baixo custo e quebram a cara em seguida. Não rolou. Essa aqui é um retrojet, né, da United Airlines, na pintura que ela tinha nos anos 60. E a próxima, muito colorida, também é talvez um dos mais coloridos A320 a voar aí com a identidade própria de uma companhia, foi da Air Jamaica. Essa foto foi feita no aeroporto de Miami.
Outra operadora que chama muita atenção por onde passa é a Lauda, né, que é uma operadora da Áustria, e como o nome indica, ela foi fundada pelo antigo campeão, pelo eterno campeão Niki Lauda, que era louco por aviação, e quem eu tive a honra e o prazer de jantar uma noite junto com ele no rollout do Boeing 777, mas isso é uma outra história. Outro avião austríaco é esse, é um retrojet da Austrian Airlines, né, também na pintura dos anos 60, os Caravelles voavam com essa pintura. E, infelizmente, né, o tempo passa e ele é meio inflexível. A gente tem aí a imagem da CSA, que é uma empresa que tinha aí quase 100 anos de tradição e acabou de fechar as portas, né? Era uma empresa da antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca, e infelizmente ela passou para a história. Uma pena mesmo. Mudando de continente um pouquinho, a gente vai para a África do Sul, e esse é também o primeiro A320 a operar no país, o primeiro Airbus. Depois a South Africa recebeu também o A319, mas o primeiro Airbus 320 na África do Sul foi esse, o Sierra Hotel Alpha. Agora, na categoria pinturas esfuziantes, a gente tem a Aerosuite da Ucrânia, né, com as cores da bandeira nacional aí, né. A Aerosuite é uma companhia aérea da Ucrânia. E a próxima imagem também, né, da Windrose, que é também uma divisão, uma empresa aérea da Ucrânia, que parece que dá para alguém, ou faz um sorteio na raça para escolher a combinação de cores, porque é difícil entender esse verde, a piscina com esse vermelho. Esse é um retrojet da Aeroflot, infelizmente não voa há muito tempo, mas é um A320 da empresa aérea russa, que serviu por um período com essas cores, que eram as cores dos anos 50 da companhia. É um belo retrojet. Outra empresa russa é a S7, né, cujas origens vêm na Sibéria, e tem esse avião verdão, assim, que é bem interessante. E na categoria aviões absolutamente raros de se ver, temos esse A320 da Cambodia Airways, né, foto feita em Hong Kong. A próxima mostra, né, no padrão, temos foto dos primeiros aviões. Esse é o primeiro entregue para a Lufthansa, né, o primeiro da série. Não sei se foi o primeiro entregue. Não, acho que foi o primeiro entregue, sim. O Alpha India November Alpha é o primeiro A320 Neo, não só da Lufthansa, mas o primeiro a ser entregue no mundo. Tanto que tem o adesivo lá, First to Fly, né? A primeira empresa a voar o A320 Neo no mundo foi a Lufthansa. E agora, a gente não podia deixar de mostrar os A320 brasileiros, né? A gente tem aí a TAM, né? E esse é o primeiro A320 brasileiro, Mike Zulu Golf, né? E agora a gente tem um dos últimos, que é um Neo, né, da Latam, nessa pintura que faz uma homenagem ao Brasil, verde e amarelo na cauda. E o próximo é um grande cliente do Neo, né, que é a Azul, que começou a construir uma frota importante de Neo com a entrega justamente desse do Yankee Romeo Alpha. E temos também a próxima foto do Yankee Romeo Sierra, que é o cor-de-rosa, RS Rose, né? É o A220 Neo. Só ficou faltando a gente mostrar mais dois brasileiros que ficam para a próxima, que é Itapemirim, e mostrar também da Ocean Air. Mas a gente encerra aí com uma bela visão do Neo da Lufthansa, né, que é uma das maiores clientes da Airbus de todos os tempos e uma apoiadora dos A320 Neo desde a primeira hora. Bom, você fala assim, puxa, quanto avião, né? Quantos A320 foram entregues, Panda? Foram entregues 11.885 aviões. É brincadeira? Incrível, né? Destes, 10.950 encontram-se em serviço. E se a gente somar todos os que foram encomendados, a gente vai ter a impressionante figura de 19.098 aviões comprados. Repetindo, 19.098 foram encomendados, 11.885 entregues e estão voando 10.950. O A320, em suas diferentes versões, modelos, contando A318, 19, 20, 21, ele tem aí
a condição de superar o Boeing 737 como o jato comercial mais vendido de todos os tempos. Em termos de encomenda, ele já vendeu mais que o 737. A frota de 737 voando é um pouquinho maior. Mas a continuar nesse ritmo, e o A321 a vender mais do que pão de queijo quente, ele vai passar o 737, é apenas uma questão de tempo. A família 320 sofreu 180 acidentes na história, com 1.490 fatalidades, a razão de 0,12 acidente por milhão de decolagem, uma aeronave super segura, e claro, o acidente mais famoso de um A320 é aquele que aconteceu no Rio Hudson, em 15 de janeiro de 2009, quando o voo US Air 1549, comandado pelo Captain Sullenberger, encontra um duplo bird strike, né? Os dois motores perdem potência, o avião vira um enorme planador, e o Sully, como ele é apelidado, consegue pousar o A320 no Rio Hudson, salvando a vida dos 155 ocupantes, naquilo que o prefeito de Nova York chamou, à ocasião, de um milagre do Rio Hudson. E realmente a gente olha para esse incidente e fala, caramba, né? Quando tem horas, né, que assim, tudo funciona a favor dos envolvidos, essa foi uma delas. A gente tem que tirar o chapéu, não apenas para o Sully, que fez um pouso maravilhoso, mas para a estrutura do avião, que não se partiu a despeito do impacto com a água. Enfim, e todo mundo escapou com vida, que é o que interessa no final do dia. Bom, o resumo da ópera. A Airbus é o que ela é por causa do A320. Se não fosse o A320, a Airbus não seria a gigante que é, hoje o maior fabricante de aeronaves do mundo, porque esse programa é o programa que traz um dinheiro formidável para a Airbus todos os meses e permitiu a Airbus ficar uma empresa rica, poderosa economicamente, e com esse dinheiro ela saiu construindo os outros projetos que vieram depois. A330, A340, A350 e, claro, o A380. Quem financiou todos esses desenvolvimentos, todos esses projetos, foram as vendas do A320, que, como eu disse, tem tudo para ser o avião o jato mais vendido da história da aviação comercial. E jato não, né? O avião mais vendido da história da aviação comercial, porque o DC-3, somadas todas as versões militar e civil, vendeu 16 mil. Então, ele já é a aeronave mais vendida da história da aviação comercial. E, eventualmente, tem tudo para passar o B-24, que, em princípio, é o avião mais construído da história, tirando aviões leves, né? Enfim, a gente tem que... Acho que até vale uma pauta para falar, assim, a respeito dos aviões mais vendidos. Tá aí, vou pensar nisso, vamos fazer um vídeo sobre isso. Mas, enfim, essa é a história do A320, espero que você tenha gostado, né? A gente deixou esse programa aqui gravado porque, nesse momento, eu estou viajando para fazer uma matéria muito especial para a Flap. Vocês vão ficar sabendo em breve para onde que eu fui e o que eu estou fazendo. Vocês vão ver um conteúdo muito bacana. Mas na semana que vem a gente também tem uma matéria gravada, onde a gente vai contar a respeito da nossa aniversariante, a TAP, que faz 80 anos, e é a nossa próxima atração do programa da segunda-feira, dia 10 de março, semana em que a TAP vai completar 80 anos. Esta apresentação foi um patrocínio da Dassault Aviação, da MF Import, que faz e tem a melhor coleção de carros seminovos, importados e nacionais, e que tem um trabalho de blindagem espetacular. Você pode encontrar aqui na tela os endereços e os contatos da MF Import, que fica em São Paulo, e do nosso patrocinador, que é a JetFlow Aviation, em Sanford, na Flórida, na qual você entra com a sua carteira de A320 ANAC e sai com a tua carteira FAA da família A320 em 2 semaninhas. Check ride, ground school, treino de simulador, tudo incluído, tudo fácil para você mudar a tua carreira e fazer um upgrade e voar, se quiser, fora do Brasil. É isso aí. Foi um prazer, né, ter você com a gente na história do A320, e semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, a gente volta para falar dos 80 anos da TAP. Tá bom? Valeu, grande abraço.